Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais um Qual o Tema, na terça-feira, hoje. Vamos receber aqui a Ingrid Salles, ela que fala sobre a desmemória de uma dama, uma análise sobre a presença de Leopoldina nos livros didáticos. Hoje, então, vamos aí receber a nossa convidada aqui, para as pessoas esperarem o pessoal entrar aqui na live, que aí a gente vai conversar sobre esse tema incrível aí. Achei maravilhoso. Então vamos aqui aguardar. A Ingrid já entrou aqui. Então vamos logar. Aguardando aqui a conexão. Olá, Ingrid, tudo bem? Olá, Bento, tudo bom? Boa Tudo noite. bem. Boa noite. Quero primeiramente te agradecer, por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando sua pesquisa com a gente. Também quero agradecer a presença das pessoas que estão entrando aí, da Kelly, do Romildo, da Profissão Balé, aqui, a presença da Luísa, e aqueles mais que forem entrando aí. Muito obrigado, tá, Ingrid, pela sua presença e pela Eu que participação também. agradeço. Eu quero agradecer a oportunidade, de poder falar desse tema tão importante, ainda mais na atualidade, com essas mudanças sociais gigantescas, no nosso contexto histórico atual. Então, assim, eu quero agradecer o espaço, agradecer o projeto, parabenizar, que é um projeto lindo. E Obrigado. obrigada a todos que entraram para assistir. Ingrid, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Vamos lá. Bom, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade Católica de Petrópolis. Me formei em julho de 2019. Atualmente eu faço pós-graduação em Arquivologia pela FAVENE, que Legal. também é um ramo da história super importante, que lida com arquivos, que lida com os materiais históricos, os documentos que a gente costuma utilizar, o historiador costuma utilizar. A gente trabalha com isso, com a preservação, com os cuidados, com o manuseio. E é uma atividade super gostosa de fazer e eu estou super gostando de fazer também como pós-graduação. Legal, legal. Quero agradecer também aqui a presença do Ricardo, do Luiz, Felipe, que estão nos acompanhando. Cara, é incrível. E eu acho que essa parte que tu aposta também muito legal isso aí, de arquivologia, acho bem legal. Acho que o último estágio, então, te contagiou, né? Trabalhar em arquivo. Sim, o último estágio eu fiz um centro de cultura, no arquivo do centro de cultura. E assim, é um espaço muito gostoso. Poucas pessoas da cidade, inclusive, conhecem o espaço do arquivo que tem lá. Sim, Geralmente o pessoal, é uma biblioteca e tal. Mas lá é muito mais que uma biblioteca, lá é um arquivo em que a gente sim. tem acesso a muita coisa legal. A gente tem acesso à história da cidade de Petrópolis e que, de certa forma, influencia também nas demais regiões, Porque a gente tem Uhum. acesso a mais antigos que tinham publicações sobre outros lugares, pessoas que foram influentes de outros lugares e aqui também em Petrópolis. Então, assim, fica a dica, quem ainda não conhece o Centro Cultural, a biblioteca e o arquivo, fiquem à vontade que vocês vão gostar. Bom mesmo. Também fiz estágio lá. É muito bom e impressionante a quantidade de arquivo que tem lá. Mas, Ingrid, por que escolheu história? O que te levou a fazer história? Conta pra gente. Então, a primeira opção não era história, a primeira opção era arquitetura ambiental. Nada a ver, Uhum. nada a ver. É a história Mas da arte. temos história da arte também, foi ministrada por um professor incrível na faculdade, o professor Maurício. Mas, assim, acabou que a arquitetura ambiental não tinha muito a ver comigo, né? Eu Uhum. gostava muito da questão do meio ambiente, muito da questão voltada para a construção de uma forma mais sustentável. Só que as matérias não condiziam muito com o meu perfil, eu gostava mesmo era da história. E era uma coisa que eu sempre chegava em casa da escola falando, e eu tive uma professora incrível no meu terceiro ano. A gente sempre tem um professor incrível, né?
E eu tive uma professora incrível que me incentivou muito a ler, muito a pegar em livros de história. E eu acabei me apaixonando e falei, é isso que eu quero. E aí, Cara, estamos aí. sempre, sempre tem, né, o professor que nos incentiva, que deu esse feedback aí pra gente entrar nessa. Quero agradecer aqui também a presença do Jonathan, da Ana, do Glauber, da Lorena. A Kelly já tá falando aqui, né? Maurício sem defeitos. Sem defeitos. Concordo Então, plenamente. então e o que que te levou, então, a escolher esse tema? Por que esse tema? Bom, por incrível que pareça, né, esse tema, na verdade, eu descobri que Leopoldina fez parte do movimento de independência através de uma publicação de um banco. Acredita? Olha, No 7 de setembro, um banco privado fez uma publicação falando sobre a independência do Brasil. E o muito curioso foi que eles publicaram um quadro muito famoso do Pedro de Américo, que é o quadro que todo mundo conhece, todo mundo vê quando visita algum ambiente histórico que retrata a independência do Brasil, que era Dom Pedro. Só que na legenda eles falavam sobre Leopoldina e a participação de Leopoldina. E interessante. aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. E isso eu vi um ano antes de eu começar a fazer o meu projeto de monografia. A Uhum. princípio, meu projeto de monografia ia falar sobre literatura infantil, ia falar sobre Monteiro Lobato, só que eu ia pegar umas questões das questões raciais que ele utiliza, né, no seu nos seus desenhos, né, na questão infantil, mas acabou que assim, por falta de muito material, eu acabei optando. Sim. Opa, deu uma travadinha. Ingrid? Como é que a conexão caiu? Seja bem-vinda, Jéssica. Opa, voltou? Foi? Voltou, voltou. E aí foi um tema que me chamou muita atenção, porque até mesmo nós que estamos dentro da faculdade, a gente acaba passando por esse tema de uma forma muito branda e a Uhum. gente nem sequer chega a tocar no assunto, né, sobre ela, sendo que é uma questão muito importante, que é um espaço onde muitas vezes os alunos eles têm como único acesso o livro didático. E aí, e essa questão da mulher também, né? O espaço da mulher, a história da mulher. Por que não a mulher no espaço político, né? Quando é que a mulher começou a atuar no espaço político? E tem uma frase que a professora Fabiana Cardi, inclusive, anotou, tal, ela foi a minha banca, maravilhosa, ela anotou e realmente faz todo sentido e tem tudo a ver com o trabalho. A história é toda escrita, mas nem tudo está escrito. Então, é uma questão que a gente tem que assim, refletir muito. O que está escrito? Será que foi daquele jeito mesmo? Né? Essa Uhum. contestação super importante. E eu acabei pegando essa levada do banco e falei, é disso que eu vou falar. E me apaixonei. Muito. Muito bom. Não, e eu também gostei pra caramba. Agora, só fazer um adendo, né? Eu não sou nem um pouquinho fã de Monteiro Lobato, ainda mais as histórias infantis dele, tá? Próximo Monteirão de vai todo mundo. Amo, amo. Mas, cara, eu achei incrível a sua pesquisa. Eu li toda. Obrigada. Achei muito legal. E até me despertou um interesse aí. Também, quando eu tava lendo, eu lembrei, só vou fazer um comentário antes de você começar a falar, da novela, né? Porque todo mundo pode ver a novela Novo Mundo duas vezes, né? Uma vez é versão especial desse ano e há um tempo atrás, que retratou bem a figura da Leopoldina. Né? Eu achei muito legal dar esse foco a ela, né? Muitas pessoas me procuraram, falaram da família ou da escola mesmo, falando: Nossa, não sabia que a Leopoldina tinha tanta importância assim. E também não sabia que Dom Pedro era tão galinha assim. Mas aí são coisas que acontecem ali. Mas Ingrid, agora o momento é todo seu, fica à vontade. Você tem aí cerca de 50 minutos, todos seus, para falar, tá bom?
Vamos lá, o momento é nosso, sempre nosso. Então, vamos começar falando um pouquinho, então, de Leopoldina, né? E sim, assim, eu não cheguei a acompanhar a novela, né? Na época eu trabalhava nesse período, e já estava trabalhando, né? E eu não cheguei a acompanhar a novela, mas eu ouvi alguns rumores, sim. Mas é super importante a gente entender que Leopoldina teve, sim, essa grande importância, como é retratado, e até mais do que é retratado, né? Uhum, E foi uma pegada super legal dar essa importância para ela, essa visibilidade para ela e quebrar algumas molduras que faziam em torno dela, né? Que ela era a princesa meio de lado, que não tinha participação, pacata, aquela coisa apagada. Não, uhum, Leopoldina era totalmente o oposto disso, né? E isso a gente vê muito influente de onde ela veio. Ela veio da linhagem dos Habsburgos, né, da Áustria, e cujo primeiro lema deles, que foi um lema que acompanhou a dinastia inteira, é que o destino da Áustria era dominar o mundo. Eles eram destinados a governarem o mundo. E isso seguiu todas as gerações, foi o pensamento de todas as gerações. E eles quase conseguiram isso. Assim, eles chegaram a reinar 600 anos. Então, assim, você vê que uma dinastia não fica por 600 anos à toa, né? Ninguém consegue verdade. governar por 600 anos sem ter ali, né, uns objetivos, umas estratégias. E Leopoldina vem de uma família muito estrategista politicamente. E eles têm uma capacidade, eles tinham uma capacidade incrível de ir se adaptando. Então, isso era uma característica deles. Então, o que acontecia? Conforme ia mudando o jogo político, eles iam mudando também. Então, eles iam se adaptando a esses novos contextos que iam surgindo ao longo dos anos. Isso foi super importante para manter eles no poder, porque de forma que as pessoas viam eles de acordo com o novo pensamento. Pô, aquele rei é legal, né? Eles, né? Tá Uhum, adaptado, tá assim, tá assado, aí muda tudo e eles mudavam a roupagem toda de novo, mudavam o pensamento todo de novo. Então eles iam acompanhando essas evoluções. Eles não eram um tipo de dinastia que se mantinha somente naquele padrão e seria unicamente aquele padrão. E isso é uma sim. estratégia política muito, muito, muito sábia, né? Porque isso faz com que você pareça sempre moderno. Você está sempre adaptado. E isso faz com que as pessoas consigam aceitar melhor serem governados por uma monarquia, onde você não tem, né, o direito de questionar, de perguntar, mas por que disso? O que esse decreto faz? Por que desse decreto? Não. Você simplesmente aceita e acabou. Né? É o que eles dizem, é o que eles querem, mas essa perspicácia e habilidade de Leopoldina no âmbito político, a gente vê que vem dessa família, da linhagem dela, dos Habsburgos. Essa Sim. linhagem, inclusive, ela não foi a primeira mulher, né, a assumir o governo. Maria Teresa a Grande, como era conhecida, era sua bisavó. Ela, inclusive, foi envolvida em uma guerra de sucessão, porque eles não queriam reconhecê-la como herdeira do trono do pai, né? Só que Maria Teresa se fez política mesmo, se aliou a outras pessoas, participou da guerra de sucessão e conseguiu reaver o trono. E não só reaver o trono, como ela governou um exército e o governo de uma maneira moderna. E ela estruturou esse governo para os seus herdeiros, inclusive para o seu neto, Frederico, que era pai de Leopoldina. Então, assim, ela foi uma grande estadista, uma mulher que, assim, governou tanto que é conhecida como a Grande, né? Maria Teresa a Uhum, Grande, né? E deixou aquele Estado moderno, aquela herança, e foi reverberando e anexando mais territórios, entendeu? A Áustria foi uma linhagem que quase realmente conseguiu dominar o mundo, porque as estratégias políticas deles de governo eram estratégias incríveis para a época. Eles tinham a ideia de que, e propagaram a ideia de que eles eram predestinados a governar os católicos,
Lembrando que o catolicismo era a religião da época em que essa política foi empregada. Então, tipo assim, o mundo era praticamente político. Os territórios levavam esse caráter religioso católico. Uhum. Então, assim, essa ideia de que eles eram predestinados a governar os católicos foi outra estratégia política muito, assim, uma Acertado. sacada muito boa. Então, assim, a gente vê que a perspicácia política já é algo que vem de muito tempo atrás. Não é Uhum. só de Leopoldina. E isso preparou ela para o que vinha mais à frente, que era o casamento, né? E a gente vê que, conforme eu disse, vai se atualizando as políticas, né? Eles tinham as políticas de guerra, onde eles conseguiam anexar muitos territórios, eles anexaram muitos territórios através das guerras. Só que as guerras custavam muito caro. E nem sempre você tinha um retorno financeiro daquilo. Você conseguia anexar um território, mas nem sempre o território que era anexado estava, né, naquele bom estado, que já tinha sofrido muito com a guerra. O próprio país que venceu sofria muito com as guerras, Uhum. perdia muitos combatentes. Então veio outra sacada, a política de casamento, que eles super desenvolveram através de quê? Da educação das princesas. As arquiduquesas, na época, elas recebiam todo tipo de educação possível. Elas faziam química, física, literatura, música, teatro. Então, assim, matérias extremamente difíceis, elas tinham acesso. Elas faziam geometria, aritmética, física, biologia, e estudava todos os tipos de de meios educacionais possíveis na época. Elas tinham acesso a tudo isso e elas tinham um currículo educacional muito rígido, porque isso prepararia as mulheres para serem estadistas e governarem ao lado de seus maridos. E isso fazia com que essas mulheres, essas arquiduquesas austríacas, tornassem como se fosse um adereço. É como se elas fossem um objeto de luxo que todos os reis, imperadores e todo líder de governo gostaria de ter. Quem não Uhum. gostaria de ter uma super estadista ao seu lado para governar, né? Com Então, certeza. assim, com certeza. Então, assim, ela era super preparada. Leopoldina estudou muito, né? Fez todo o processo de preparamento e ela foi preparada justamente para esse futuro do casamento. Ela já foi preparada sabendo que ela estava sendo preparada em prol do reino. Por quê? Cada vez que uma princesa se casava com alguém de outra nacionalidade, de outro território, era uma possibilidade que aquele território se tornasse um anexo da Áustria. Por quê? O cunhado de Rodolfo, que lançou o lema, né, os outros que façam guerra, tu, Áustria feliz, se casa, né? Ou seja, deixa as guerras para os outros, a gente E vai agora casando também. e anexando. Muito esperto. Então, ele já lançou essa e assim, vamos acabar com as guerras, vamos para a política de casamento mesmo, cada um por si, a gente casa as nossas princesas, se o príncipe morrer e não tiver herdeiro, o território é nosso. Que foi o que aconteceu com o cunhado dele. O cunhado dele, ele veio a falecer, ele e a esposa, uma princesa austríaca, não tinham descendentes, e essa região, né, que era deles, pertenciam ao reino deles, acabou sendo anexado ao reino da Áustria. Então, desse fato, ele já foi e anexou o território para a Áustria. Então, por que não aproveitar e fazer, né? Fora que Uhum. mesmo que não conseguissem anexar a Áustria ao território deles, né? Ainda assim, eles tinham a participação de alguém no governo deles dentro do país, dentro da região em que a princesa estivesse.
E essa política de casamento, ela não só deu a eles essa possibilidade, como também vinha com outros aspectos. Por exemplo, Leopoldina, quando casou com Dom Pedro, um dos tratados da política do casamento era que eles tivessem acesso a espécies de plantas, árvores, tudo que tivesse aqui no Brasil. Então, eles podiam mandar pesquisadores austríacos ao Brasil para recolher amostras dessas faunas, da flora, e levar para eles para pesquisa. Então, assim, a política de casamento era não só uma questão territorial e política, como também científica, o que é muito legal, né? Porque a gente já vê que naquela época o pessoal já pensava bem lá na frente. A galera não era tão pacata assim quanto a gente pensava que era, não. É, Né? E a infância de Leopoldina, ela se deu durante a ascensão e o Congresso de Viena, né? A ascensão de Napoleão e o Congresso de Viena. E isso influencia consideravelmente o futuro de Leopoldina. Por quê? Leopoldina, ela recebeu 3 propostas de casamento. A primeira foi de um tio, né, que por sorte ou azar dela, acabou se casando. Eu acho que foi uma sorte, né? Pelo que ela descreve em cartas, eu acho que a sorte é nossa. a sorte foi para nós, né? A Leopoldina, ela acaba a irmã acaba se casando com esse tio que faz essa proposta para ela, né? E a segunda opção era um príncipe saxônico e a terceira opção era Dom Pedro, né? Só que nessa questão de política de casamento, né, a gente não casa com quem a gente ama, a gente casa com quem é melhor para o nosso estado. E o melhor para o estado naquele momento era Dom Pedro I, né? Na época somente Dom Pedro. Por quê? O príncipe saxônico, entre essas guerras, né, contra Napoleão e tal e tudo mais, anexo território e tudo mais, no final, o Congresso de Viena acabou fazendo com que o Império Saxônico ele saísse muito degradado, repartido. Então, assim, era muito mais vantagem casar o príncipe saxônico com a princesa austríaca do que casar a princesa austríaca com o príncipe saxônico. A vantagem não seria dos austríacos, seria dos saxônicos. Então, qual foi o pensamento na época, né, do pai de Leopoldina, que também agiu de forma política, né? A influência dele para a filha era política. Não era aquela questão do o que é melhor para a minha filha, é o que é melhor para o meu estado, né? E o melhor para a minha filha é fazer o que for melhor para o meu estado. E aí, nesse contexto, ele pensa, é muito melhor a gente ter o casamento com um príncipe português que tem terras na América, né, no Novo Mundo, e a gente tendo uma princesa lá é uma possibilidade de aumentar o nosso território, né? A gente tem um território em outro lugar, um território vasto, com muitos recursos, né? Então era muito mais válido para ele, não só na questão econômica, financeira, como política, como também na geográfica, porque era uma possibilidade de um novo território, ou pelo menos o acesso a um território que eles ainda não tinham e não tinham conhecimento, não sabiam como era, então eles poderiam mandar exploradores, ver como é que é e tudo mais. Então foi nesse contexto que Leopoldina, em conversa com seu pai, e ela relata isso em cartas, é importante deixar isso claro, que o trabalho foi todo feito baseados não só em biografias, né, em bibliografias dela, como também em cartas que ela escreveu, né, que ela remeteu a outras pessoas. Ela mesma relata que, em conversa com seu pai, ela viu a preferência do pai pelo príncipe português e assim ela decidiu que era melhor casar com o príncipe português porque era o que o pai desejava. Leopoldina e Dom Pedro, eles se casaram por contrato, tá? Ele não esteve fisicamente no local do casamento, foi enviado um representante, né, para lá. O que acontece?
Dom Pedro já estava no Brasil. Devido ao bloqueio continental lançado por Napoleão, novamente Napoleão interferindo nos projetos ali e na vida, né, de certa forma na vida de Leopoldina, com a não adesão de Portugal ao bloqueio continental, né, optando por se resguardar e manter o comércio com a Inglaterra, né, a única solução para o rei português foi se refugiar no Brasil. Né? Napoleão já estava a poucas horas de Lisboa quando a família portuguesa resolveu sair. Então, assim, para preservar o seu reino, Dom João resolveu vir para o Brasil. Não foi uma questão assim, só de escapar, foi uma questão de estratégia mesmo. Porque a Inglaterra, de certa forma, garantiria que ele continuasse ao trono. Tanto que a Inglaterra faz a escolta do rei até o Brasil. Mas não havia nenhuma garantia, se eles aderissem ao bloqueio continental, que Napoleão deixasse o rei no poder. Então, às vezes a gente pensa assim, veio fugido. Não, foi uma estratégia política que na época, sim, foi às pressas, mas foi pensada também. Porque eles ainda pensaram nessa questão de Napoleão não me dá garantia de que eu vou continuar sendo o dono das minhas terras. Quem me garante? É interessante porque às vezes é outra desmistificação, né? Que Dom João era burro, né? O João não era burro, ele também era bem estrategista, ele tinha umas políticas muito boas. Mas isso, né, fica mais respaldado aí a figura daquele cara que gosta de uma coxinha, gosta de fazer algazarra e é meio maluco, mas ele não era bem assim, não. O cara foi bem esperto, né? Ele fugiu de Napoleão, manteve o império dele, aumentou ainda mais, né, o império e conseguiu aí manter a família no poder. E sem cortar as relações com a Inglaterra. Sem cortar as relações com a Inglaterra, que garantiu, né, o comércio. De certa forma, ele garante, mesmo estando no Brasil, a Inglaterra garantiu o comércio, né, marítimo, porque na época a Inglaterra era dona dos mares, a gente sabe disso, e como dona dos mares, era tendo uma colônia em um continente e a sua metrópole em outra, você arriscar entrar em conflito com a dona do ambiente que você tem que estar ali passando, não é muito inteligente, né? É como você quisesse, né, passar no fogo cruzado, estando dos dois lados a mesma pessoa do mesmo time. Você ia passar ali, não ia ter volta mais. Ia perder tudo que pudesse ficar para trás. E aí, quando Leopoldina casa com Dom Pedro, ela faz essa travessia da Áustria para o Brasil. Eles já estão no Brasil, já estão fazendo do Brasil a sede da corte deles, né? E ela vem junto para cá. Ela veio depois deles, mas após a política do casamento. E aí ficou acertado todas aquelas questões benéficas para a Áustria, né? E a princesa vem ao encontro de Dom Pedro, lembrando que ela nem chegou a conhecê-lo pessoalmente, ela via por retratos, fotos e tudo mais. Né? Ele nunca chegou a estar pessoalmente com ela antes do casamento e antes da chegada dela no Brasil. É muito louco, porque se casava com a pessoa, só que a pessoa aqui e a outra lá. Sim. Olha, e aí tomando um representante, casa por mim, pinta o retrato por mim, pinta você, depois eu... Era bem louco mesmo, mas era a política benéfica, não era por amor, era benefício porque a Áustria era um império gigantesco, fortíssimo e muito politicamente bem estruturado. Então era um benefício para o Império Português, porque Leopoldina era super preparada politicamente para governar, né? E para eles eram os benefícios que já foram citados, né? Uma possível anexação de território, acesso a fontes ilimitadas do reino, né? E Leopoldina não deixou a desejar no que ela foi preparada para fazer. Quando ela chegou aqui, né, pulando um pouquinho mais à frente, né,
a gente percebe que ocorre uma mudança de postura política muito grande em Leopoldina também, né? Porque ela tinha que saber se posicionar até mesmo dentro da própria família, né? Porque a gente sabe que a sogra dela não era nada fácil, né? Dona Carlota Joaquina não facilitava nada, né? E com Dom João já via, de acordo com os relatos, Dom João já via em Leopoldina como se ela fosse uma certa salvação, né? Ele via nela uma segurança para o seu reino. Por quê? A educação de Dom Pedro não era minimamente a desejável para um príncipe. Essa que é a grande realidade. Dom Pedro não foi criado para a politicagem como Dona Leopoldina. Dom Pedro não foi criado e posto para exercer o papel de um grande estadista. Ele não foi educado assim como Leopoldina foi. Então, Leopoldina tinha uma visão muito distinta da de Pedro. Ela tinha uma visão muito aguçada. Então, ela percebia as politicagens da sua volta. Ela percebia as pessoas que tentavam manipular o rei. Ela percebia as divergências entre o próprio rei e o príncipe. E aí, o que acontece? Como Portugal começa a ficar insatisfeito pela questão do Brasil, né? Porque o Brasil, quando a corte vem para cá, não tem lógica um rei governar de uma colônia, né? Então, o Brasil, ele acaba sendo elevado, né, de status para reino também. E aí, Portugal começa a ficar descontente, porque é como se a colônia estivesse governando a metrópole, né? Porque a sede passa a ser aqui. E a corte portuguesa começa a ficar insatisfeita, começa a questionar e por quê, e está na hora do rei voltar e já acabou. E aí eles começam a exigir a volta, o retorno da família imperial para Portugal. Nesse contexto, Dom João queria enviar Pedro para poder fazer essas negociações, né, que enviassem um membro para que ele tentasse acalmar os ânimos dos portugueses. Todavia, Dona Leopoldina já estava grávida, né, pronta para ter o seu filho em pouco tempo. Só que aí, o que acontece? Ela não queria deixar Pedro ir, porque ela não sabia quanto tempo Pedro ficaria fora. Ela nem sabia se Pedro voltaria, né? Então, aquela insegurança, aquela questão de quanto tempo vai, eu vou ficar aqui sozinha e tudo mais, ela acabou, começou a agir, né, de forma política. O que acontece? Ela começa a articular, né? Do jeitinho dela, ela começa a articular. Através da influência, quem eram as pessoas influentes do reino, quem os reis ouviam. E ela começou a fazer essa articulação nos bastidores para impedir a ida de Pedro. Porque como ela estava grávida, e ela tentou fazer com que os responsáveis pelas navegações prometessem a ela que ela seria levada a Portugal logo depois do nascimento, né, do primeiro herdeiro. E acaba que de tanto ela articular com os influenciadores do governo, ela de tanto interceder ao próprio rei, né, pedir ao próprio rei e influenciar o próprio marido para não querer ir, ela acabou vencendo. Ela acabou conseguindo fazer com que Dom João desistisse de enviar Pedro. Então, assim, foi um jogo que ela entrou mesmo para jogar, ela entrou mesmo na articulação política, ela foi nos políticos influentes e ela conseguiu, né? E aí ela acabou gerando, e desse momento, acabou gerando alguns outros acontecimentos. Porque com a não ida de Pedro para Portugal, os portugueses continuavam cada vez mais descontentes. Porque eles exigiam o retorno de alguém e depois eles começaram a exigir o retorno de toda a família. E aí foi quando começaram as revoluções do Porto e Dom João falou, olha,
A gente tem que ir acalmar. Só que nesse contexto, Leopoldina já percebeu que quem governava Portugal não eram mais os reis. Quem governava Portugal era a corte. E que se eles fossem para lá, eles se tornariam prisioneiros da corte. Eles seriam o que podemos dizer que seriam fantoches. Eles iriam para viver numa prisão da corte, né? Eles iam estar lá, mas quem governa não são eles. Quem ia mandar não são eles. Como o curioso caso da Rainha Elizabeth, né? Que ela enfeita, o parlamento manda, né? Exatamente, exatamente. Ia ser justamente isso, né? Eles iam estar lá, mas de decisão política eles não iam ter voz nenhuma. E aí ela começa, e aí é o que a gente fala que o fico de Leopoldina veio antes do fico de Dom Pedro. Aquele famoso dia do fico não partiu de Dom Pedro, partiu de Leopoldina, porque ela não queria ir. Então ela começou a articular novamente nos bastidores e começou a influenciar Pedro de que a gente não pode ir, e ela já estava grávida novamente. Então, assim, ela não posso ir, eu tô grávida, não vou. E começou a influenciar e pedindo para Dom João deixar ela, deixar eles, né, na regência do governo. E aí, o que acaba acontecendo é o famoso dia do fico, né? Que Dom Pedro cede às vontades da esposa, né? Aos posicionamentos políticos da esposa, e ele fala, e aí Dom João parte com a família para Portugal e deixa Pedro com Leopoldina como regente. A partir desse momento, ela mesma percebe que ela está ali por si só. Ela e Pedro ficam por conta própria. Não tem mais o rei para governar. Não tem mais a rainha para governar. Somos eu e ele. E quando eles voltam para Portugal, eles realmente acabam ficando à mercê da corte. Então, assim, a visão de Leopoldina, o posicionamento do jogo político que ela viu foi muito correto. Porque se eles fossem, eles provavelmente teriam também não só perdido o poder em Portugal, como a gente nunca pode dizer a história do e se não tivesse ido, né? Mas, porque foram e outros ficaram. Mas a gente sabe que o Brasil não queria voltar ao status de colônia, por isso não queria deixar eles partirem, e eles não queriam ficar sob o comando de uma antiga colônia. Então, provavelmente, a gente teria aí um conflito muito grande entre Portugal e Brasil, né? Como já de certa forma. Leopoldina, ela acabou tendo, né, acabou sendo um pouco contagiada com as ideias liberais. Todavia, Leopoldina, ela tinha a cabeça muito centrada e muito tradicionalista, mesmo tendo sido contagiada pelas ideias liberais, né? Ela sempre se mantinha no foco, né, do governo, da melhor forma de governar, como iria governar. E assim, ela acabou percebendo que o próprio marido também já estava muito influenciado pelas ideias liberais, pelas ideias, né, separatistas. O que acontece? Portugal não ficou feliz com a permanência no Brasil. Eles não sentiam firmeza e queriam a todo custo que Pedro também voltasse para Portugal. Já estava decidido que entre eles que eles não voltariam, né, que eles não iriam governar. E aí começa, né, algumas rebeliões no próprio território brasileiro, né? Começa algumas armações também em Portugal para tentar entrar no Brasil, né, tentar invadir o Brasil e retomar, né, de certa forma esse poder para que não fugisse do controle, né, para que Portugal continuasse controlando, mandando
e extraviando todos os tipos de riquezas possíveis do Brasil, né? E isso já era algo que o próprio povo brasileiro que já estava aqui, né, que estava já desenvolvido, né, os portugueses que vieram para cá e aqui habitavam, né, eles já não queriam mais ser colônia, voltar ao status, não queriam mais ser governados, e aí a gente começa a ver surgir muitos focos, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, muitos focos de iniciativas separatistas de Portugal. Né? O Brasil ainda tenta ir lá, vamos conversar, não é assim, e Portugal mandando ordens para o Brasil, é assim que tem que fazer, é assim que vocês têm que fazer, vocês não podem fazer isso, vocês têm que aceitar aquilo. E aí, Dom Pedro, no dia 6, eles tomam a iniciativa e, de acordo com cartas que Leopoldina envia para o seu pai, ela já dá um prenúncio das ideias separatistas, inclusive ela já dá um arremate no pai. Assim, eu sei, ela fala para ele que sabe que ela pode contar com ele. Então, de certa forma, na própria carta que ela escreve, a gente percebe, né, como se fosse um chamado, né? Tipo assim, ó, tô contando contigo, tu não dá para trás, não. Né? Ela, de certa forma, ela já dá um arremate na ajuda do pai, que se fosse preciso, que ela estaria contando com a ajuda dele para esse movimento separatista. E uma semana depois, ela escreve para a irmã dela, né, que falando já dessas questões separatistas, né, de que o Brasil é um país muito grande, muito rico e que não pode ser controlado por uma metrópole tão pequena. Então, só aí a gente já vê que a princesa já estava pendida para o lado do Brasil. Ela não tinha a menor das intenções de continuar submissa a Portugal. Ela não tinha a menor das intenções de voltar para a Europa e ser posta dentro de um palácio, sentada, sorrindo para a corte. Isso aí já estava fora de questão para ela. Para ela já estava pendida para o lado do Brasil e ela, por ela, iria lutar até o fim para que eles permanecessem no Brasil. Né? E a gente vê que ela toma a iniciativa de chamar José Bonifácio para ajudar na educação do príncipe, para ajudar o príncipe a ser preparado melhor para o governo. Então, tipo assim, ela toma a iniciativa. Olha, o príncipe está precisando. O príncipe está deixando a desejar. Vamos te dar mais um pouco, né? E aí ela toma essa iniciativa e ela, quando a família imperial vai embora, ela torna-se a conselheira do rei. Do rei não, do príncipe regente, perdão. Ela torna-se a conselheira do príncipe. Por quê? Leopoldina é estudada, Leopoldina tinha jogo político, tinha entendimento político, e não só isso, como Leopoldina falava diversas línguas. Leopoldina era poliglota. Então, qualquer negociação com qualquer pessoa, ela faria muito bem essa negociação, porque ela falava diversas línguas antigas, como o latim, né? E atuais, como ela falava alemão, ela falava francês. E ela, quando escolheu o príncipe, ela aprendeu a falar o português. Ela começou a aprender o português porque ela iria se casar com um príncipe português. Então, assim, ela dá, de certa forma, um banho, né? Na forma como foi educada. Sim. Eu acho interessante, voltando um pouquinho lá atrás, a questão, né? Dom João já sabia que o filho dele não tinha condição nenhuma de governar, né? Era praticamente igual a esposa dele, né? Que se a gente for ver, Dom Pedro seguiu os caminhos da mãe, né? Mas aí é outra coisa. Dom João teve uma estratégia, cara. Não consegui, meu filho não tá bom pra... Mas eu sei que tem
uma pessoa que pode auxiliar ele, né? E ele tinha essa confiança muito nela também. E eu acho interessante uma parte que você escreveu, eu vou te cortar aqui, mas eu vou citar Pode. você, que eu achei incrível. Quando você está falando dela e a relação política, você diz assim: as estratégias políticas de Leopoldina ficaram mais evidentes à medida que as rebeliões ocorriam em território brasileiro. A cada remetente em suas cartas, observamos uma postura distinta. Para o pai, demonstrava-se uma filha obediente. Ao marido, uma esposa apaixonada. A de súdita para o seu sogro e aos vassalos era determinada. Cara, eu achei isso incrível, porque ela tinha jogada política mesmo. Ela sabia como ela tinha que se comportar em cada ambiente. A mulher foi preparada para isso. Foi. Ela chegava assim, nas próprias cartas dela, você vê um posicionamento, independentemente de com quem ela fale, ela sabe se posicionar muito bem. Ela sabe que, como eu disse, quando ela escreve para o pai, alertando da possível separação do Brasil, ela já deixa aquele arremate, Uhum. né? Faz aquela convocação. Olha, é possível que isso aconteça e se acontecer, eu estou contando com você, né? Temos que ir Então, juntos. sim, e sempre de forma muito educada, né? E sabendo se posicionar para quem ela estava se referindo, né? Ela não é a mesma em todos, né? Ela era o tipo de pessoa que ela tinha uma cintura política e ela sabia como jogar com cada personagem do jogo. Tem Uhum. uma frase que ela escreve, que ela manda para sua irmã, né, Maria Luísa, que casou-se com Napoleão e estava na França, ela manda para sua irmã uma parte da carta, ela fala: nós, pobres princesas, somos como estados, Uhum. que se jogam, sorte ou azar, depende do resultado. Só que eu acho assim, que Leopoldina interferiu muito no resultado dos dados dela. O que ela Sim. podia mexer ali, ela mexeu. O que ela podia interferir, ela interferiu. Ela não baixou a cabeça para a corte, ela não foi embora, ela bateu o pé e falou: eu vou ficar. E aí convenceu o marido e os políticos locais: não, Pedro tem que ficar, Pedro não pode ir. E primeiro, antes disso, Pedro vai sozinho. Não, Pedro não vai sozinho, não. Ou eu vou depois, ou Pedro não vai. E conseguiu também. E tudo isso através do jogo político, né? Que ela tinha uma manobra incrível. E aí a gente vê que o posicionamento político dela fica ainda mais forte na semana da preparação, né, da pré-independência do Brasil. O que acontece? Pedro vai para São Paulo e não, gente, Princesa Isabel não foi a primeira regente do Brasil conforme a gente pensa. A primeira regente mulher no Brasil foi Leopoldina. Pedro, quando vai para São Paulo, ele deixa a princesa Leopoldina no cargo de regente, tá? Ela fica como regente não só do Rio de Janeiro, como do Brasil inteiro. Ela passa a tomar as decisões, a deliberar no governo, a receber os ministros, os chanceleres, toda a galera que vinha para a política e para a negociação era Leopoldina que recebia no palácio. Era Leopoldina lá no Rio de Janeiro que sentava, vamos reunir os ministros e deliberava com eles, né? Então, Pedro resolve os conflitos em Minas, vai para São Paulo e aí, nesse contexto, chegam as informações de que uma galera de Portugal... Temos Oi? 10 minutos. Temos 10 minutos, tá? Show. Chega uma galera de Portugal e eles fazem, né, esse aborde em Salvador e chega essa notícia para ela no Rio de Janeiro. E aí o que ela faz? Não dá, ela se reúne com o conselho, é ela que senta com o conselho, né, para falar sobre essa questão das tropas vindo de Portugal, querendo se impor, e ela deliberando com o conselho, eles chegam ao consenso de que é necessária a separação,
E aí Bonifácio escreve uma carta para Pedro e ela escreve outra. E um dos mensageiros que escrevem essa carta para Pedro, ele lê a carta que Leopoldina, o mensageiro que iria levar, ele leu a carta e ele fala para Bonifácio que ficou admirado com a carta de Leopoldina, com o posicionamento dela, com a forma como ela faz, né, com a forma como ela escreve. E Bonifácio, conselheiro, né, além de Leopoldina, ele era o educador e conselheiro também do príncipe regente. Ele fala para esse entregador que ela deveria ser ele. E eu acho isso incrível, incrível. Quando Bonifácio, assim, era um intelectual da época, né, um dos maiores intelectuais, não à toa ele é escolhido para participar da educação do rei, né? E ele fala isso para o mensageiro. Então, assim, você já sente o peso quando o maior intelectual da época fala, cara, é ela que devia estar governando. Ela deveria ser ele, né? E aí ele parte para São Paulo, chega com a carta e Leopoldina fala para Pedro, né? Ela fala, olha, tá na hora, né? É isso que está acontecendo, o pombo tá aí. Ou colhe, ou ele apodrece. Ou seja, ou você faz a separação agora, ou você vai perder tudo. E aí ele proclama a independência, né? Através da carta, eles fizeram a declaração da independência, Leopoldina carimbou e assinou na posição de regente, mas tudo que ela fazia era enviado para Pedro e ele também, né? Então Leopoldina não só deliberou no Conselho da Independência, como também assinou, né, a promulgação, a Carta de Independência do Brasil. Ela também fez parte. Ela assinou, né, e foi enviada para ele dar o aval final. Mas ela que fez parte desse conselho e ajudou, né, junto a Bonifácio. Então, assim, a gente vê que Leopoldina tem uma presença política muito grande no Brasil. Ela faz uma presença muito diferente do que a gente vê, né? E aí, voltando, pegando a questão dos nossos livros didáticos, que foram as fontes utilizadas para esse trabalho, né? Dito tudo isso, toda essa participação, tudo que ela fez, né, todas as iniciativas, e ela ficou a cargo de fazer as negociações para que o Brasil fosse reconhecido como independente. Ela não só ajudou na independência, como ela ajudou no reconhecimento. E ela era responsável pelas negociações, para o reconhecimento. Então, olha o peso que a mulher teve na nossa história. E aí foram usados 4 livros didáticos como base, 2 de escolas particulares de Três Rios e 2 de escolas públicas de Petrópolis. 2, um público e um privado do 8º ano, um público e um privado do ensino médio. Né? Neles eu busquei olhar, né, aonde que Leopoldina aparece, como Leopoldina aparece, se é que Leopoldina aparece. Né? Ela só apareceu em 2, tá? 2 ela não apareceu, nem foi citada. Um deles, o de escola pública de Petrópolis, ela foi citada como mãe de Dom Pedro II, ou seja, ela poupa a figura somente de mulher, de mãe. E no segundo livro, o que me chamou a atenção foi de escola particular, né, que eles colocam ela assim, a esposa de Dom Pedro, Leopoldina, teve participação nas negociações da independência. É a única frase em que Leopoldina aparece. Só que uma coisa assim, o que mais me chamou a atenção foi a questão do primeiro, ela ser reconhecida por ser esposa de Dom Pedro. O nome dela só vem depois que ela é anunciada como esposa. Ou seja, ela tem a figura dela submetida à figura de um homem. Ela não é Leopoldina primeiro. Primeiro ela é esposa. Depois ela é a mulher Leopoldina. Então, assim, isso já é uma coisa que parece que não,
mas que faz uma diferença muito grande. Por que não ser apresentada como Leopoldina primeiro? Por que não a personagem? Por que Cinco primeiro o minutos. carro? Por que primeiro o carro? É bem rapidinho a conclusão do nosso trabalho, né? Então, assim, dada a importância dela e de outras mulheres em outros contextos históricos, a gente vê que, assim, nos livros didáticos de escolas públicas, as mulheres aparecem muito pouco, né, em um papel secundário, normalmente em alguns quadros, né, algumas pinturas, em que as pessoas retratam elas como acompanhante do marido, ou como uma mucama na época da escravidão. Muito poucas as mulheres que assumiram algum poder, e quando são as que assumiram o poder, a gente vê num bloquinho desse tamanho, assim, bem pequenininho naquela observação dos livros, né? As escolas, os livros de escolas particulares, eles dão uma notoriedade um pouco maior à mulher no que se refere ao âmbito social, mas ainda assim é muito pouco. Então, a reflexão que a gente traz a partir desse trabalho, né, e dessa live também, é a reflexão do qual o papel que a mulher tem na sociedade política, porque no século XIX a gente tem não só Leopoldina, mas a gente tem outras mulheres atuando. Nos outros séculos anteriores, a gente tem outras mulheres atuando. Como foi dito, a história é toda escrita, mas nem tudo está escrito. E por que não escrever essas mulheres nos livros? Por que não dar a ela os espaços necessários para isso? Por que a mulher tem que ser o secundário? Né? Então, eu acho que é hora de nós mesmos, como de professores em sala de aula, quando a gente se encontra com um livro didático desse modelo, em que a mulher não aparece, ou quando aparece, aparece no papel secundário, é preciso que a gente busque esses personagens mulheres e traga para os alunos, porque é importante que eles vejam que as mulheres de hoje, com posicionamento político, não são só hoje. Já tinham algumas, poucas, mas já tinham algumas envolvidas na política. E são delas que vem essa força, são delas que vem esse posicionamento. Claro, o espaço hoje é maior em alguns âmbitos? É maior, mas nos livros didáticos ainda é muito pouco para esses personagens femininos. E é claro, o nosso espaço na sociedade contemporânea ainda tem muito que ser conquistado, porque ainda é bem pouquinho. De 100%, digamos que a gente está em uns 30, 35% do espaço. Caramba, é muito pouco, é muito pouco. E é verdade, some, a história dela some da nosso livro didático, não só dela como outras, né? Mas eu acho que agora, ultimamente, estão fazendo um resgate, né? Das, revendo e dando o real devido valor a essas personagens da nossa história. Ingrid, eu acho que nós temos 1 minuto e meio. Cara, que aula, que maravilha. Eu já sou apaixonado por Leopoldina. Não sei se Dona Teresa, mulher de Dom Pedro II, foi regente em algum momento. Não me recordo, não pesquisei sobre isso. Mas, cara, todas elas, seja Leopoldina, Dona Teresa, a Princesa Isabel, elas tiveram total influência na nossa história, mesmo que ali por trás, porque elas eram formadas para isso. E eu queria te agradecer mesmo. Muito obrigado por essa aula maravilhosa, essa conversa maravilhosa. O pessoal está te parabenizando aqui, a Kelly parabenizando, a Dona Eurides também, aplausos, né? Aqui, aplausos para a Dona Leopoldina também. Várias pessoas acompanharam, cara, que incrível, adorei mesmo. Cara, e a leitura também, incrível, incrível. Parabéns e muito obrigado mesmo. Eu que só tenho a agradecer o espaço cedido. Espero assim que todo mundo tenha, né, gostado, que as pessoas despertem o interesse, né, por Leopoldina, porque ela é muito mais do que o que a gente vê nas pinturas ou nos retratos. Né? Agradeço muito a você o espaço. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que gostou da live. Espero que vocês tenham realmente gostado. Quem tiver interesse em procurar mais biografia, procurar mais as coisas, procurem mais. Tem o Paulo Resulti, que eu super indico, que é um historiador incrível, que fez um trabalho incrível sobre Leopoldina. E muitas outras informações, além dos que estão aqui, a gente também encontra nas monografias na UCP,
né? Quem quiser pode ir lá consultar. Uma é da Ingrid. E tem muitas outras monografias muito boas também, né? Que daqui a pouco serão convidadas também para participar. E eu só tenho a agradecer o espaço e a sua presença. Eu que agradeço, cara, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agradeço a você novamente, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Foi muito bom mesmo, muito bom. Adorei, adorei a leitura também. Cara, eu aprendi muito. Eu falo que eu aprendo em todas essas lives, porque é cada coisa que a gente vai aprendendo nova. E, eu lia e eu lembrava da novela, porque eu falei, cara, como a gente mudou a nossa visão de tempos para cá. E ainda tem muito, né, pra gente mudar ainda, mas incrível, você trouxe esse trabalho incrível. Quem puder leia, né? Foi maravilhoso mesmo. Novamente eu te agradeço, tá? E quero desejar aqui uma boa noite para todos, porque já está aparecendo aqui para mim já o tempo esgotando. E muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Ingrid. Valeu mesmo.